Bem-vindos ao podcast Vozes de Ontem, Vozes de Hoje, um trabalho dos alunos da turma 12º B do agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel, Carreira, que se foca na vida antes do 25 de Abril de 1974 e no que significou esta data para os jovens da altura. Neste projeto, celebramos o jornal Região de Leiria, que, na sua coluna Pinhal Novo, nos anos 60, foi uma voz inconformista e pronúncia da primavera de Abril de 74. No episódio de hoje, a falar sobre o grande acontecimento que marcou Portugal, temos Beatriz Pereira com a sua convidada, Lourdes Machado, de 77 anos, que vive nos arredores de Leiria e que naquela altura exercia a profissão de professora. Bom dia, Dona Lourdes. Para começar, gostaria de saber se recorda-se onde estava no dia 25 de abril de 1974. Eu estava doente. Eu penso que até nesse ano eu estava nas matas a dar aulas e o teu pai era meu aluno. Eu engravidei em março e, no dia 25 de abril eu estava na cama com o princípio de aborto. Quer dizer, aqueles primeiros dias eu acabei por vivê-los na cama. Que mesmo andei ali aqueles meses foram realmente estive de cama, pronto, segui tudo, mais ou menos pela televisão, por coisas, pronto, segui tudo. E tenho este livrinho que depois explicar aqui tudo. E como é que reagiu quando Quando soube do 25 de Abril, eu fiquei assim um bocado, mas pronto, sempre pensei que aquilo, pronto, era uma revolução, o que é que ia sair dali, ninguém sabia. Na altura, quando a gente, e tal, as tropas saíram daqui, foram para lá, mas ninguém sabia o que é que isto ia dar. Nunca houve assim indícios, nem tipo pessoas a falar sobre Não, aqui não. Pelo menos que eu me tenha apercebido, não. Sim. Porque eu nos anos antes, os 2 anos antes, eu tinha estado em Moçambique. Eu vim de Moçambique precisamente em julho de 73. Mas trabalhou lá? Trabalhei lá 2 anos, fui para lá ser professor, 2 anos. E eu fui para lá 2 anos e depois, na altura, no sítio onde eu estava, não havia, pronto, as escaramuças, mas os tropas que estavam naqueles sítios de guerra vinham para ali, para aquela zona, que era a zona de Milange, fazia fronteira com Malawi, vinham para descansar, que era para depois, eles estavam ali, não sei se eram 2 meses, 3, que era para depois virem para casa, pronto, até tinham acabado o tempo deles lá, mas estavam ali a descansar, para depois virem. E pronto, aquilo que se falava, não se falava assim nada, nem eles próprios, que a gente conversava com eles e tínhamos muito contato com as tropas que vinham de lá, a escola até ficava à frente até do quartel e nós conversávamos muito com eles e pronto, e nada levava a crer, inclusivamente a PJ na altura, pronto, a Polícia Judiciária, que era na altura, eu também estava lá, tinha lá uma sede e tudo, mas não se ouvia nada, não se coisava nada, não se falava, pronto. Mas antes do 25 de Abril, como era professora, também a forma de educação, como é que era para os alunos? A forma de educação não era muito diferente do que foi logo a seguir, do que foi a seguir. Não era diferente. Aliás, eu como tinha começado a dar aulas 4 anos antes, 4, acabei em 69. 70, 74, mais ou menos tive 2 cá e depois fui 2 lá para Moçambique. 4 anos antes, continuou tudo na mesma nas escolas. Tudo, não houve grande nem de currículos, nem de nada. Pronto, depois foi-se a pouco e pouco que eles foram introduzindo algumas coisas, mas logo de seguida, não. Nem houve, começou depois a haver formação a dada aos professores, mais, pronto, a miúdo. Mas com isto não quer dizer, não se alterou em nada logo a seguir a 25 de Abril. Só depois de formarem os novos, o governo provisório, é que depois, pronto, consoante os ministros que estavam, é que eles foram, cada um na sua área, foram fazendo as suas modificações. E como é que, maioritariamente, a sua família, que estava ao pé da sua família, como é que reagiu? Ficou com medo que não houvesse
outra vez liberdade? Não, olha, não, porque olha, na altura, pronto, eu já estava a trabalhar. O Jaime estava em Lisboa. Na altura ele tinha ido para a Universidade de Jaime, já estava em Lisboa. E ele aí viveu aquilo ali, muito coisa. Tanto que ele até era de esquerda na altura, era de esquerda, ele andou lá nos movimentos estudantis todos, ele ia lá à Leta, e ele aí viveu, ele aí é que viveu a sério, porque esteve lá metido dentro, o Jaime. O resto, nós por aqui não, íamos vendo as coisas, mas a vida continuava normalmente em Lisboa. É que durante algum tempo as coisas teve um bocado paralisada, não é? Paralisou um bocado em Lisboa. E como é que a sua família reagia a isto? Eles... Não houve grande reação. Não, a reação que, pronto, na altura, o que se falava, por exemplo, principalmente mais por cá, era assim, os comunistas, era tudo contra os comunistas, não é? Não podem, os comunistas não podem ir, era aquilo que se dizia, os comunistas não podem tomar conta do poder, os comunistas não podem tomar conta. Pronto, era a maior preocupação era impedir que viesse o comunismo. Era a maior preocupação das pessoas. Era isso que se notava até a nível geral. Mas pronto, mas depois na vida do dia-a-dia, não se notou, na província não se notou grande diferença. A gente, pronto, todos os dias ouvia os noticiários, via como é que as coisas estavam a acontecer, mas depois, tirando aqueles dias, pronto, cada uma vida começou a seguir normalmente, depois havia aquelas notícias sobre o governo, quem é que vai para primeiro-ministro, quem é que vai coisa, e aquela preocupação em que realmente não fosse o Partido Comunista que tomasse conta disto. Era a grande preocupação, e era a grande preocupação da maioria, do povo português. Isso era uma das grandes preocupações. Era isso. Era que não fosse o Partido Comunista a tomar conta disto, do poder. E antes do 25 de Abril, antes disso, uns anos antes, como é que era a sua vida? Se havia muitas restrições? Ou... Não, olha, é assim. Pronto, sem dúvida que as pessoas não tínhamos liberdade. É aquilo que se ouve por todo lado dizer, não tínhamos liberdade. Nós tínhamos liberdade. Agora é assim. Havia a PIDE, que é hoje a Polícia Judiciária, não é? Que tinha, quer dizer, as pessoas que falavam contra o governo, aí era tal limitação da liberdade, quer dizer, as pessoas, hoje pode-se falar contra ou a favor, porque ninguém impede de nós falarmos mal ou falarmos bem, não é? Antigamente não era assim, pronto, é tal falta de liberdade que eles dizem que nós tínhamos. Eu nunca senti isso porque eu não tinha, quer dizer, nós como professores, que éramos funcionários, todos os funcionários públicos, tínhamos que pedir autorização se quiséssemos sair do país. Também havia uma outra limitação da liberdade, pronto, liberdade. Pronto, e se houvesse alguma queixa contra nós, que nós tínhamos de falar mal, que fôssemos apanhados a falar mal, então, éramos demitidos, pronto, do nosso posto, se fôssemos funcionários públicos, imediatamente era cortado. Pronto, aí havia a tal limitação da liberdade, não é? Era aquilo que se falava antes do 25 de Abril, não havia liberdade, era isso. Pronto. E então, o que acontecia? A PIDE, na altura, pronto, é hoje, a PIDE, segundo aquilo que constava, tinha em todas as terras informadores. Ou seja, como eles não podiam estar em todo lado, tinham pessoas em determinadas terras que, se ouvisse alguém a falar mal, denunciavam. Há pessoas que não ligavam a isso e deixavam falar e não faziam nada. Mas havia outras pessoas que faziam, até faziam uma cartinha para a PIDE, falando assim, estás a ver? E essa pessoa, depois, eles eram incomodados. Porque realmente estavam a falar mal do governo. Era a grande falta que toda a gente dizia, a falta de liberdade. Era a tal falta de liberdade que havia. Pronto. Então havia um bocadinho assim de receio do que é que se falava. Do que é que se falava? Sim. Esse nível era aquilo que realmente mais coisava as pessoas, era isso.
Mesmo havia, quando desconfiavam de determinada pessoa, as cartas eram abertas, às vezes. Se escreviam cartas, até de namorar-se, por exemplo. Um caso que aconteceu comigo. Eu, depois de 25 de Abril, acabei o curso e tal, fiquei aqui a trabalhar. Antes de ir para Moçambique, eu namorava um rapaz que era, quer dizer, ele não se declarava que era comunista, nós éramos muito amigos. Ele até namorava uma colega minha, que tinha, mas depois acabaram e não sei quantos, e depois quando eu estava, foi no segundo ano que eu trabalhei, porque eu estava em São Mamede. E ele andou atrás de mim, pronto, nós éramos muito amigos. Mas eu nunca ele era muito amiga dele e tal, mas para namorar não estava assim muito, até porque as ideias dele, como deixou dizer, era assim coisa. Mas pronto, mas quer dizer, era daquelas coisas que ele costuma ser água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, ele tanto bateu que eu tenho namoro. E então ficámos a namorar durante alguns meses. Ele estava na tropa na altura e ia para fora. E eu lembro-me também que ultimamente eu dava-me a sensação que eu andava a ser vigiada por causa dele. Que toda a correspondência dele, pelos vistos na tropa, era toda revistada. E eu dava-me a sensação que também andava a ser vigiada. Eu disse, não, isto não pode continuar. Até que chegou um dia e eu disse, não, acabou só, olha, Zé Manel, ele por acaso morreu, olha, isto é há pouco tempo. Ele era irmão do antigo governador civil de Carlos André. Era de Montreal. Era o Zé Manel. E então eu acabei. Epá, ele ficou meio chateado, assim, não. Acabou e pronto, e acabei mesmo porque eu notava que andava a ser seguida. Pois. Pronto, eram estas coisas que antigamente a gente notava isso. Pronto, e não. Tinha que se ter muito cuidado. As cartas dele eram todas vistas, eram todas abertas, cartas na tropa, tudo. Ele era tudo. Porque ele era, portanto, a malta que era de esquerda andava sempre sob suspeita. Mesmo os tropas, quando iam lá por fora, alguns, pronto, era o caso dele e outros, que eram revolucionários, que decidiram, que faziam coisa, era tudo visto. Desse aspecto, pronto, não havia realmente a liberdade que há hoje, sem dúvida, nesse aspecto, não. E pronto. E falando nessa liberdade, depois do 25 de Abril, sentiu que valorizou mais Sim, isso? a nível do 25 de Abril, pronto, as pessoas ficaram à vontade, nunca mais houve essa situação, porque depois, inclusive, os PIDs foram quase todos presos. Pois, sim. Foram até alguns torturados também, mas pronto, é tal coisa. Eles também torturaram alguns. Pois, sim. Pronto. É tal coisa, quando ferros matas, com ferros morres. Diz o ditado português, não é? Mesmo sempre quando estive em Moçambique, aqueles 2 anos, não notei a grande diferença. No entanto, havia a PIDE, havia aquilo tudo, mas eu até notava, estava mais à vontade até do que cá. Portanto, pronto, foi. Não, também estive lá, pronto, foram 2 anos, não chegou a 2 anos, mas estava. Mas era diferente. Pronto, é tal coisa, era tal. Mas era essencialmente a falta de liberdade. E assim chega ao fim de mais um episódio do podcast Voz de Ontem, Voz de Hoje, realizado por Beatriz Pereira, Vânia Caetano, Rafa Abreu e Daniel Pedrosa, da turma 12º B da Escola Rainha Santa Isabel, Carreira. Um agradecimento especial à nossa convidada, Lourdes Machado, por ter partilhado a sua experiência connosco a viver nestes tempos tão difíceis, mas também a vocês por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado e até à próxima.